política de segurança pública é muito mal feita, né? Uma dessas coisas é a política de desarmamento. Ok, mas todo mundo que é a favor do desarmamento é porque eu faço essa associação, arma de fogo igual a morte. Quanto mais arma de fogo tem, mais morte vai ter. Isso. Então, eu imagino que é por isso que as pessoas que são a favor do desarmamento são... confere? Em princípio... É legítima essa rejeição à arma de fogo? Não, é legítima por desconhecimento. Porque, embora seja uma coisa que pareça lógica, né? Se eu tenho homicídios com armas, então se eu tiver mais armas, eu terei mais homicídios. Na prática, isso não acontece. Como não? Então, a gente tem países, né, onde você tem um número de armas gigantesco na mão da população, você tem uma legislação muito liberal para se comprar armas de fogo e tem muito menos criminalidade que o Brasil, né? Aí as pessoas já estão pensando, Suíça, Estados Unidos, não, vamos aqui para os nossos vizinhos, né? Uruguai. O Uruguai é o país mais armado da América Latina, né? No Uruguai há uma arma para cada 6 habitantes. Não sabia. Pouca gente liberada sabe a arma disso. lá? É muito tranquila a legislação. Como é a nesse violência sentido. lá, morte, homicídio? Segunda menor taxa de homicídios da América do Sul, só perde para o Chile, né? O Paraguai, né? Ninguém duvida que a legislação no Paraguai seja fácil para se comprar armamento, até isso é bastante conhecido até do Paraguai. É a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul e vem caindo nos últimos anos. Mas por que quanto mais arma a população tem, menos tem homicídio? O bandido fica com medo de assaltar e tomar um tiro? Aí nós temos duas teses, né? A primeira é o seguinte, uma coisa não tem nenhuma relação com outra, né? Não é a arma de fogo na mão da população que causa homicídios, e eu concordo com isso. E a segunda questão, que também é um peso nisso daí, é o seguinte, nos locais onde o acesso às armas de fogo pela população é mais facilitado, o criminoso, ele prefere um crime que ele não entre em contato com a sua vítima. Então, ao invés de ele roubar o seu carro, ele vai furtar o seu carro. Não vai enfiar o canhão em você. Porque ele não sabe o que... Porque ele não sabe, não só se você está armado, como se o carro de trás está armado. Se o carro da frente está armado. Se aquele cara que está passando do lado dele... Porque hoje é assim que acontece. Quem é contra a posse de arma? Porque é o maior interessado... É o bandido? Não, eu acho que não. Quem? Eu acho que não. É quem gosta de controle, né? O bandido entra nessa também, porque ele sempre quer controlar a sua vítima, né? Então, se ele invade uma casa, para ele é muito melhor, né, que isso corra mais tranquilamente. O Estado, o governo é o maior interessado? Políticos que gostam de poder gostam muito de desarmamento, né? Isso historicamente é demonstrado. Aconteceu uma coisa recente na Venezuela, que é uma coisa que o Chávez e o Maduro fizeram, eles tiraram a arma da população com esse mesmo argumento contra a violência. Exatamente. E agora que eles fizeram... Inclusive com a ajuda de ONGs nacionais. Com a ajuda de ONGs nacionais, do pessoal. Então eles desarmaram a população, a hora que a população ficou desarmada, eles armaram a milícia e falaram, bom, agora vocês calam a boca, a gente faz o que quer. Exatamente. É impor pela força. Isso não é só... Isso aconteceu em Cuba, isso aconteceu na Coreia do Norte, isso aconteceu na extinta União Soviética, isso aconteceu em todos os países que viraram ou eram ditaduras. Foi o Lula que assinou o Estatuto do Desarmamento, não é? E ele fez uma previsão, ele dizia que aquela medida que ele estava assinando diminuiria a violência. Acho que... Você tem ideia de que se diminuiu... Ele é bom de promessa, né? Quantos assassinatos tinha o Brasil naquela época, você tem ideia? Nós tínhamos naquela época aproximadamente, se eu me lembro bem, 34 mil homicídios por ano. E hoje? 59 mil. Não preciso falar muito, né? Não preciso falar muito. Nós tivemos aí estados onde houve um crescimento de 400% no número de assassinatos, né? O número de homicídios cometidos com arma de fogo subiu na vigência do Estatuto de Desarmamento em quase 10%. Ou seja, os bandidos estão tendo mais acesso ainda às armas de fogo. Por uma questão muito simples, ele não precisa comprar uma arma legal. Ele não depende do mercado legal. Ele vai e compra legalmente.